Então, todo mundo que assiste a gente, eu gostaria de fazer a pergunta: quais são as atitudes ou os comportamentos que você está tendo hoje que estão te levando para a vida que você gostaria? Será que as pessoas realmente querem ter o que elas dizem que querem? Elas querem. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Todo mundo quer fazer mais dinheiro. Todo mundo quer ter uma vida feliz. Todo mundo quer ter uma família. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. E aí as pessoas não entendem que muitas vezes aquele que tem aquilo que você quer ter pagou um preço para ter. Abdicou de coisas para ter. Porque a gente vive muito uma filosofia do imediatismo, onde as pessoas falam: não, você deu certo, o que você fez para dar certo? Não, eu não fiz nada para dar certo. Eu plantei, dediquei, abdiquei, estudei, me esforcei. Só que a gente não reconhece o esforço. A gente só reconhece o resultado. Então a gente vive essa cultura do resultado, onde parece que os resultados acontecem no estalar de dedos. E isso não existe. Mas eu estou me esforçando, eu estou me dedicando e eu quero mudar por completo. Muda um pouquinho, porque aí entra um erro muito normal das pessoas. Eu quero mudar muito, muito rápido. Vem cá, você consegue entregar 1% melhor hoje? Você consegue entregar 1% melhor amanhã? Você consegue melhorar 1% por dia? Se esforce em fazer isso. Terceiro ponto, cara, trabalhe a sua comunicação. Você precisa aprender a falar e a escutar. Porque qual é um dos maiores problemas do ser humano? Qual é um dos maiores erros da população? Falha de comunicação. Quando você desenvolve a sua comunicação, cara, somado à agilidade emocional, que é a sua capacidade de não absorver o que o outro te diz, cara, você vira uma máquina. Você sabia que 1 em cada 3 pessoas estão, neste exato momento, sofrendo com algum problema de saúde mental? E que mais da metade dessas pessoas acabaram adquirindo essa condição por se esforçar incansavelmente atrás do sucesso e da alta performance profissional? Mas a vida não precisa ser assim. Ela pode ser mais leve, sem que você precise abrir mão dos seus resultados. E se isso é possível? Sim, ter sucesso sem abdicar na sua paz e da sua saúde mental. Foi isso que eu aprendi e quero te ensinar neste podcast. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe o Thiago Freitas, que é mentor, palestrante, autor best-seller, mas muito mais que isso. Ele é pai da Maju e esposo da Aline. Um cara que hackeou como ter sucesso profissional sem abrir mão da sua paz e da sua saúde mental. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias? Graco Viagens, melhor opção. Você quer ganhar milha com seu carro? Na IBK, carro de aluguel, você desapega, você consegue pagar com o seu cartão. E dessa forma, junta a milha, final do ano, você está fazendo uma viagem com um carro zerinho na sua garagem. Na verdade, eu vou começar com uma pergunta que é até filosófica. Será que as pessoas realmente querem ter o que elas dizem que querem? Elas querem. Todo mundo quer. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Todo mundo quer fazer mais dinheiro. Todo mundo quer ter uma vida feliz. Todo mundo quer ter uma família. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Querer, todo mundo quer. Agora falar assim, não, eu quero, mas eu quero que alguém me dê. E aí as pessoas não entendem que muitas vezes aquele que tem aquilo que você quer ter pagou um preço para ter. Abdicou de coisas para ter. Porque a gente vive muito uma filosofia do imediatismo, onde as pessoas falam, não, você deu certo, o que você fez para dar certo? Não, eu não fiz nada para dar certo. Eu plantei, dediquei, abdiquei, estudei, me esforcei. Só que a gente não reconhece o esforço. A gente só reconhece o resultado. Então a gente vive essa cultura do resultado, onde parece que os resultados acontecem no estalar de dedos. E isso não existe. Então se você perguntar para qualquer pessoa, você quer ter uma vida melhor? Óbvio que ela quer. Porque a gente foi ensinado que, não, eu quero ter uma vida. Agora não, para você ter uma vida melhor, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. E aí, na hora que a pessoa fala, mas tudo isso? Não. E aí a gente terceiriza. O ser humano, principalmente, eu não vou nem falar o ser humano em geral, mas eu vou falar, é muito da cultura do brasileiro. Vai aparecer alguém que vai me salvar, vai aparecer um herói, sempre vai aparecer um herói.
A gente não tem muito aquela parte de olhar pro outro e falar assim, caramba, Jeff, você opera bem tireoide, né? Tipo, me ensina. Aí você fala, não, peraí. Eu fiz sei lá quantas cirurgias por ano ao longo de 15 anos, 20 anos. É por isso que eu opero bem hoje. Ah, não, Jeff, não pode ser. Me formei na mesma época que você. Você formou, mas você ficou sem dormir do jeito que eu fiquei? Você estudou o que eu estudei? Cara, você foi lá pro Canadá? Eu fui. Então, eu acredito cegamente, filosoficamente respondendo, todo mundo quer mudar. Mas nem todo mundo sabe exatamente dentro de si quais são os motivos que vão te fazer persistir. E aí eu desisto. Que a gente vai falar aí no caminho sobre propósito, sobre essas coisas que você sabe, mas as pessoas não têm um motivo real. Eu ouvi de uma pessoa diz que convive com muitos multimilionários, bilionários, e perguntando assim, o que seu dinheiro não compra? E engraçado que uma mulher falou assim, dinheiro não compra na minha saúde no seguinte ponto, sou eu que tenho que acordar de manhã cedo e tenho que ir pra academia. Isso aí o dinheiro não compra. E quando eu puxo isso, eu vou lembrar do Ícaro falando assim, todo mundo chega pra mim e fala assim, eu tenho uma ideia. E ele fala assim, Falca, qual é teu plano? Então, eu volto pra você. As pessoas têm a ideia, as pessoas querem mudar, mas e aí? Elas não fazem plano? Porque se você só ficar só na ideia, ter ideia, eu quero, mas se eu não começar a dizer assim, tá, eu quero, o que eu tenho que fazer? Eu acho que vem um passo antes. As pessoas deveriam falar assim, o que eu quero? O que eu quero? Então, o primeiro passo, se você quer realmente mudar, você precisa ter clareza de para onde você quer ir. Imagina que, cara, a mente humana é como se fosse um Waze, multiplicado em trilhões de vezes. Mas, cara, eu quero ir daqui para Manaus. E eu digito no Waze, Manaus. Cara, mas eu quero ir pro Adrianópolis. Se eu digitar Manaus, o Waze me deixa no Adrianópolis? Ele me deixa em Manaus. Então a primeira coisa que a pessoa que quer algo, ela fala que quer. Ah, eu quero emagrecer. Tá, mas você quer emagrecer quanto? Em quanto tempo? A gente pode usar a filosofia SMART para definir a meta. Quero uma meta, qualquer que seja. Escolhe, tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e num prazo de tempo. Aí você definiu a meta, você tem. A segunda coisa que eu falaria é por que você quer isso? Porque hoje o Jeff pode virar pra mim e falar, cara, Thiago, eu acho que você deveria fazer tal coisa. Vamos pegar o nosso exemplo de hoje. Thiago, você precisa fazer um podcast. E eu olhar e falar, cara, mas por que eu tenho que fazer isso? Hoje eu tava ali, sentado, assistindo, o Harry falou uma frase, eu falei, é por isso que eu tenho que fazer. Virou uma chave. Então eu achei um porquê que faz sentido pra mim. E não o porquê que o Jeff sabe que faz sentido pra mim. E muita gente, quando define o que quer, na hora de definir o porquê, faz porque o Jeff quer. Faz porque a Júnior, faz porque a Lê acha que é legal. Aqui se perdeu. Porque hoje faz sentido pra mim porque o Jeff falou. Daqui 3 meses, não faz mais sentido. Eu largo. E aí quando você fala, cara, tá bom, você definiu o que e o porquê. Agora nós vamos pro como. Aí você vai pensar num plano. Porque a hora que todo mundo diz, aí não sou eu, né? Simon Sinek diz que um porquê forte sustenta qualquer como. Aqui eu tenho força. Aqui eu consigo olhar e falar, independente do plano que eu defini, eu tô correndo por isso. Eu tô fazendo por isso. Cara, eu tenho certeza que você se esforça, você se dedica hoje, porque a hora que você olha, você fala, cara, veja o Vini, veja a Juju. Caraca, mano. O Jeff tem um monte de coisa que ele não faz. Mas o pai do Vini, o pai da Juju, mano, paga qualquer preço. Tava pensando nisso, só trazendo uma piada. Diz que meu filho gosta de botar apelido em todo mundo. E diz que dentro dos amigos dele, pra sacanear ele também, diz que o apelido meu, olha, apelidaram o pai dele de Barbie Profissões, porque tem podcast, tem médico. Eu falei, tá vendo? Tu fica sacaneando os outros e tu se arrebenta. Mas vamos lá, tem uma coisa que é muito interessante, que a gente tá trabalhando muito hoje em dia, se a gente for falar sobre saúde emocional. A gente fala, todo mundo vive alta performance. Então, assim, as pessoas que veem o Jeff, cara, podcast, consultório, opera, mentoria, palestra, pô, tudo legal. Como é que a gente consegue fazer isso, cara, e não perder a paz? Cara,
eu vou dividir em três pilares. Primeiro, eu gosto de chamar de agilidade emocional. Você precisa aprender a ter agilidade emocional. O que eu chamo de agilidade emocional? Você já me ouviu falando disso. A gente não controla as nossas emoções. Então, as 5 emoções básicas, medo, tristeza, alegria, raiva e nojo, você não controla. Você toma uma fechada no trânsito, você vai ficar com raiva. Alguém te diz algo que te entristece, você vai ficar triste. Não tem como controlar isso, diferente do que muita gente defende. Você consegue controlar as suas reações. Então, isso é uma habilidade. Como que eu controlo as minhas reações? Se você estiver nos assistindo, como que eu controlo as minhas reações? Você precisa se conhecer. Quanto mais você se conhece, mais você entende que o que o outro te diz muito pouco sobre você, diz muito sobre ele. E que se o que ele te disse te dói, tem coisas mal resolvidas dentro de você. Vá resolver. A partir desse instante, você começa a ter agilidade emocional. Tá bom, consegui entender isso, beleza. O segundo passo é, você precisa entender de maneira clara o protagonismo que você exerce sobre sua vida. Ninguém vai te dar nada. Não espere. Não seja uma vítima. Desce e entrega teu melhor. Você vai ter resultado. Não tem como não ter resultado. Ah, mas eu estou me esforçando, eu estou me dedicando e eu quero mudar por completo. Muda um pouquinho. Porque aí entra um erro muito normal das pessoas. Eu quero mudar muito, muito rápido. Eu quero mudar, eu quero tudo pra amanhã. Não. Vem cá. Você consegue entregar 1% melhor hoje? Você consegue entregar 1% melhor amanhã? Você consegue melhorar 1% por dia? Se esforce em fazer isso. Por quê? Porque você adquiriu agilidade emocional, você começou a assumir o protagonismo da sua vida, é você que vai resolver. Terceiro ponto, cara. Trabalhe a sua comunicação. Você precisa aprender a falar e a escutar. Por quê? Porque isso vai te dar um arsenal gigantesco perante as demais pessoas. Porque qual é um dos maiores problemas do ser humano? Qual é o maior erro da população? Falha de comunicação. Porque você fala algo, você fala A, eu entendo B, eu respondo C. Aí você magoa porque eu respondi C, mas você tinha perguntado A. Aí você me responde torto, aí eu falo, cara, mas peraí, por que você tá me tratando desse jeito? Aí eu te trato mal? Cara, acabou. Quando você desenvolve a sua comunicação, cara, somado à agilidade emocional, que é a sua capacidade de não absorver o que o outro te diz, cara, você vira uma máquina. Você vira uma máquina. Por quê? Porque você vai olhar e vai falar assim, caramba, peraí, a minha vida tá na minha mão? O resultado que eu tenho, o que eu não tenho, tá na minha mão? Tá na sua mão. Vamos lá, quando a gente fala sobre tá na sua mão, eu acho que um grande defeito que eu vejo na 90% das pessoas que não têm sucesso é a autorresponsabilidade. Elas não entenderem que ou elas arregaçam a manga e vão, ou a coisa não vai acontecer. Eu acho que quando a gente fala sobre autorresponsabilidade de maneira clara, é que autorresponsabilidade é a sua capacidade de reconhecer que a sua vida é seu problema. E quando a gente nasceu e foi criado, puta, a gente poderia entrar e ficar horas falando disso. Cara, a gente foi criado para alguém cuidar da gente. É diferente do americano, por exemplo, que você é criado pelos seus pais até você chegar na faculdade. Entrou na faculdade, o pai te entrega na porta da faculdade e fala assim, tchau, some, vai se virar. A vida agora é você. Aqui não. Aqui a gente tem um negócio de não, um adolescente de 35 anos mora com a mãe, mora com o pai, eu pago suas contas. E a gente tem muito isso de cuidar. Só que as pessoas que têm sucesso são aquelas que entendem mais rápido que é ela que vai ter que se virar. A vida vai jogando a gente nesse lugar, nesse ponto. Então, todo mundo que assiste a gente, eu gostaria de fazer a pergunta. Quais são as atitudes ou os comportamentos que você está tendo hoje que estão te levando para a vida que você gostaria? Vou até melhorar. As suas atitudes e os seus comportamentos de hoje estão te conduzindo para a vida que você gostaria de levar? Sim ou não? Porque se não estão, quem é a única pessoa responsável por mudar? Você. Uma outra coisa também que eu
eu comecei a observar nas pessoas e dentro inicialmente da faculdade. Existe muitas das vezes, você falou muito sobre isso, nós latinos, nós somos muito passionais. Muito. Então, assim, é tão passional que a gente quer escolher a faculdade do nosso filho. Muita gente que, não, você tem que fazer medicina porque o pai é médico, a mãe é médica, ou ele se dispõe de alguma coisa. Só que eu vejo, já subiu, quando subiu esse podcast, já subiu um anterior, que eu via o seguinte, às vezes dentro da medicina vão pessoas que os pais mandaram ir, então não tinham aptidão, não tinham nada, mas o pai e a mãe é médico e mandaram fazer medicina. Ou às vezes as pessoas que a medicina, teoricamente, seria uma forma de ascender socialmente, financeiramente. E ainda tem uma outra, que um dia eu ainda vou gravar um podcast sobre isso. Muitos alunos meus que são gays, o pessoal do LGBT, eles vêm para a medicina porque quando eles se tornam médicos, eles têm o respeito por Que causa nunca disso, tiveram. que nunca tiveram. Mas a gente vai chegar ao seguinte, essa pessoa que, por qualquer uma dessas coisas, elas vão chegar nesse ponto, elas vão ser infelizes fazendo aquilo pro resto da vida. E aí, cara, tem jeito de mudar? Você tá falando com alguém que abandonou a carreira aos 40 anos de idade. Você tá falando com alguém que ascendeu profissionalmente dentro de uma empresa completamente contra as possibilidades e as estatísticas. Então, assim, em 2018, entre 200 gestores no mundo, eu era o único gestor preto de uma empresa alemã. Então, assim, e eu larguei isso. Tem como mudar? Tem. É mais confortável e mais... Todo mundo pode? Pode. Todo mundo faz? Não. Por quê? Porque, às vezes, a gente precisa saber ou ter a clareza de que a vida está acontecendo, eu estou infeliz, mas a gente meio que dá uma escondida, assim, ai, tá ruim, mas tá bom. A gente se acostuma com tá ruim, mas tá bom. Não tá ruim, mas tá ruim. E eu não queria estar aqui. Mas aí entra na parte que eu falei, na primeira parte, quando eu tenho agilidade emocional, se eu decidir virar médico para fazer a vontade dos outros, eu tenho que entender que esses outros têm influência sobre mim. E cabe a mim trabalhar as minhas sombras para mostrar para essas pessoas e falar assim, não, cara, eu não preciso mais da tua aprovação. Eu não preciso mais que você me valide. Eu tô bem resolvido. Porque quando eu peço as contas do meu emprego aos 40 anos de idade, recém, ia fazer 40, todo mundo olhou pra mim e falou, cara, você é louco? Você vai largar isso aí? Como? Esse é o emprego dos meus sonhos, você vai pra Alemanha 4 vezes por ano, você passa férias na Disney, você vai pros Estados Unidos, você leva sua esposa, sua filha, cara, carro, casa, viagem, tem tudo. O que você vai largar? Eu falei, cara, eu não tô feliz. Eu posso vender lanche no McDonald's, mas se me fizer sentido, eu vou estar feliz, eu tô isso aqui não tô feliz. E aí, acho que você já ouviu essa história do Joel contando, que ele vira e fala que tem uma história que o cara para pra abastecer o carro e fala, enche o tanque do carro. E aí o frentista vai lá, o cara baixa o vidro, enche o tanque, o frentista vai lá e começa a abastecer. Isso, ele tá com o vidro baixo e tem um cachorro que tá choramingando. E ele olha pro cachorro. E vê o cachorro choramingando. Aí o frentista volta, tá aqui sua conta, ele fala, cara, por que o cachorro tá choramingando? Ele falou, porque ele tá deitado em cima de um prego. Aí ele falou, ué, mas por que ele não levanta? Acho que não tá doendo tanto. Tem muita gente, talvez você que está nos assistindo nesse Jeff Podcast, você tá deitado em cima de um prego e você não levanta porque não tá doendo tanto. A hora que começar a doer de verdade, você vai levantar. Quando a gente fala muito sobre a zona de conforto, e eu vejo muito isso, até em casa, às vezes, com a minha esposa, eu converso muito sobre esse ponto. Às vezes a pessoa acorda, vai trabalhar, não está satisfeita, volta do trabalho, reclama do trabalho, no outro dia acorda de novo, e aí você fica assim, tá, você não está satisfeito. E aí, o que você vai fazer? Cara, qual é a sua atitude? Eu chamo isso de síndrome do Zeca Pagodinho. Cara, porque tem muita gente que tá vivendo não deixa a vida me levar. Aham. E a vida vai levando. E aí entra naquela, cara, se a gente deixar a porta ali do estúdio aberta,
Agora, a gente tá no estúdio, deixa a porta aberta. Alguém lá fora berra, entra o som, vaza. A responsabilidade é de quem gritou? Não, é minha, que deixa a porta aberta. E tem muita gente, cara. As pessoas vão deixando a vida acontecendo, mas estão reclamando do resultado. Aí entra na autorresponsabilidade. Entra em você reconhecer que, cara, tudo que acontece na minha vida, pô, é a minha vida. Não deveria me dizer respeito? Não deveria ser eu o agente transformador da minha vida, pelo menos? Mas não, a minha vida dá trabalho, mas só se eu dar pitaco na do Jeff. Vamos lá, e quando a gente vai pensar no movimento para você sair disso? Sonho ou propósito? O que vai me trazer, qual vai ser a mola que vai me movimentar para eu poder sair desse ostracismo, dessa inércia? Pra mim, você primeiro precisa ter... Você precisa aterrissar. Cara, sua vida é boa ou ruim? Não tem mais ou menos. É um fato. Tá feliz ou tá infeliz? É um fato. Tem que tomar um chá de clareza. A vida tá ruim. Tá ruim quanto? Porque aí eu vou trazer dentro da minha história. Cara, eu tinha um emprego legal. Sabe? Eu tinha um status. Eu tinha cartão. Pô, sou gerente de multinacional. Tinha milhas. Vai entrar no avião, entrava em primeiro. Só sentava na fileira 1A, 1B, 1C. Não sentava na 28. Era o primeiro a entrar, era o primeiro a sair. E viajava pra Europa, tinha a minha mala saía primeiro. Falava que era tudo lindo. Aí eu olhei e falei, cara, peraí, a vida tá boa? Depende. Não, você tá feliz? Não. Quão ruim está? Puta, tá ruim pra caramba. Então, se eu for contar da minha história, o que me moveu? A dor. Doeu. Eu não queria mais estar lá. Não queria. Olhei e falei assim, caramba, peraí, o que eu posso fazer? Perdeu a graça. E aí, se a gente for pensar sonho ou propósito, se a gente for pensar em propósito, é muito do que a gente falou no outro. Cara, tem gente que procura o propósito tem 10 anos. E não acha. Propósito você define. O que você quer da bendita da tua vida? Escolhe. Caramba, eu quero fazer um podcast. Caramba, eu quero fazer outra coisa. Eu quero outra profissão. Define. A hora que você definir, você fala assim, tá bom, é isso aqui que eu quero. Por que eu quero isso aqui? E aí vai acontecer muito do que nos aconteceu que a gente estava falando hoje. Ah, você começa a se movimentar e aí o que era aberto começa a fechar e começa a fechar e começa a fechar. De repente você fala, achei o que era pra eu fazer. Achei. Só que as pessoas olham e falam, não, tenho muitas opções, não sei por onde eu começo. Define, escolhe uma e começa a se movimentar. Ah, mas precisa se movimentar muito? Não, movimenta um pouquinho. E depois mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho, e depois mais um pouquinho. Eu gosto sempre de dizer para as pessoas que, vou definir um plano infalível. Não. Você vai procrastinar. Define uma meta, define um objetivo e pensa no primeiro passo. Enquanto você não der o primeiro passo e estiver parado, todo passo que você for dar é o primeiro. É só nele que você tem que pensar. Sabe o que eu tava lembrando? Minha esposa vai matar quando ela assistir esse podcast. Espero. Pior que é teu e ela vai assistir, porque é com Eu vou você. mandar mensagem pra ela e falar, Calha, assiste nosso podcast aí, que tem o Jeff falou de você, hein? Não, eu lembro muito assim, as pessoas reclamam muito da vida e tem até uma outra mocinha aqui que eu posso depois dar o exemplo dela, só pra ela não ficar achando que é só dos outros. Mas eu lembro muito bem que a minha esposa, em uma época que ela tava reclamando do dia a dia, porque entrou naquela rotina, o trabalho dela. Tá? Que a gente até então, a gente entende quando você entra numa rotina. E aí eu passei na prova da residência para fazer residência em Goiânia, a gente tinha morado 2 anos em Goiânia e ela sempre me falava que desde que moleca, ela gostava de desenhar os vestidos que ela ia usar e tal. E eu falei assim, olha só, se você acredita em Deus é o seguinte, Deus vai te dar 2 anos, lá tem faculdade de moda, entra na faculdade de moda, experimenta, Testa. entendeu? E aí a gente passou 2 anos, pergunta se ela entrou. Então assim... E se eu gosto? E se eu gosto? E eu vejo nela, eu trago ela, por isso que ela vai me matar, mas eu trago nela, muitas pessoas que estão ao meu lado, não é só ela. Eu tô dando ela porque ela é minha esposa. Porque ela Mas vai, quantas ela vai pessoas- te matar, mas não vai te matar. Porque os outros de repente podem ficar... Podem matar de verdade. Podem matar de verdade. Mas que eles estão ali infelizes e aí tinham sonhos, tinham coisas. Mas assim,
que não experimenta? Por que não te dá opção? São várias opções que você tem na vida, só que você fica olhando só dizendo que a sua não tá boa, não tá boa, não tá boa, mas às vezes tem até oportunidade e não faz. Cara, a minha formação é em exatas. Aham. Então, quando eu decido sair do meu emprego, falo, vou romper. Perdeu a graça. Eu falei, cara, eu vou ser assessor de investimento. Fui no evento do Primo Rico, aqui no ginásio do Ibirapuera, profissão do futuro, e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, assessor de investimento. Beleza, é isso aqui. E decidi. Comecei a estudar. No meio do caminho, apareceu a ideia de... Eu comecei a falar. Fui fazer uma imersão do Joel. Cara, e falei, vou falar, não vou, calei, não quero mais saber, vou emitir minha opinião, vou falar o que eu penso, e parará, e parará, e parará. Comecei a falar. Olhei e falei, gostei desse negócio aqui de falar. Aí eu olhei e falei, mas assessor de investimento não fala. Aí apareceu, tava numa mentoria, apareceu a minha primeira turma de mentoria. Pra ensinar nada a ver com exatas. Vai ensinar como é que você consegue lidar com a pressão sem perder sua paz. Eu falei, cara, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim, faça assim. Aí tem uma moça chamada Janaína Coalha, advogada. Ela chegou desesperada, Jeff. Eu tô passando por um problema, assim, 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 assim. E a pessoa que tá me orientando disse pra eu fazer isso. Eu falei, não. Vai fazer o que você tem que fazer. Cara, é a história de vida mais linda que eu tenho. Advogada, cara, tava mal de grana, marido perdeu o emprego. Ela abriu e falou, cara, eu moro no interior de São Paulo. Onde eu moro, dá pra colher laranja. Você acha que é vergonha pra uma advogada colher laranja? Falei, vergonha é ficar devendo. Vai fazer o que tem que fazer. E aí ela, puta, a gente deu certo, cara. Ela pegou a dica, ela pagou as contas e começou a andar, começou a andar e começou a andar. A advocacia começou a andar, hoje ela dá aula na faculdade da cidade, na pós-graduação da cidade. Tem agenda lotada, é referência lá. E aí você olha e fala, caramba, peraí. Eu fiz isso por essa pessoa? Ah, aí pegou o gosto da humanas. Ou seja, o caminho foi se mostrando ao longo da jornada. Então a pessoa não sabe, assim, porque é muito difícil você falar. Quando a gente tem mais idade, é muito difícil você trocar o que você tem pelo incerto. Uhum. Mas é tão prazeroso. Se eu pudesse dar esse testemunho para as pessoas, eu nunca fui tão feliz o quanto eu sou hoje. Trabalho um pouco mais assim, porque eu trabalhava muito. Então eu trabalho mais do que eu trabalhava. Cara, mas é tão bom. Eu tava ouvindo o podcast anterior, sabe? Quando você tem a capacidade da pessoa olhar e falar assim, caramba, você mudou minha vida. Você me deu um jeito diferente de olhar. A frase que eu mais gosto de ouvir, não olhava por essa perspectiva? Eu falo, é? Eu falo música nos meus ouvidos. Não olhava por essa perspectiva? Não olhava por essa perspectiva. Caramba, abriu meu espaço, abriu minha mente. Aí você fala, caramba, existe vida diferente. Mas as pessoas são presas, aí a gente podia... As pessoas são presas ao ego, à posição, ao que o outro vai pensar, o que o outro vai achar. O que o outro vai achar se eu com 40 anos de idade largar meu emprego e for fazer as coisas que eu acho que eu tenho que fazer? Não dá vontade, quando as pessoas falam assim, dá um do outro, não dá vontade de falar assim, bote fotos aqui. Eu sempre faço essa pergunta. A pessoa fala, eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar em público porque os outros. Eu falo assim, cara, vem cá. Pra você que tá assistindo a gente, faz um exercício. Quem são os outros? Aí as pessoas sempre falam, meus amigos, minha família e os meus conhecidos. Tá bom, enumera. Quantas pessoas dá? As pessoas falam, 100 pessoas. Quantos desses são seus amigos? 50. Dos amigos, desses 50, quantos são amigos e quantos são colegas? Tem 10 amigos. Beleza, 10. Família, quantos você tem? 40. Aquele primo que mora 3.000 km de distância, conta? Não conta. Você se importa com ele? Não me importa. Da família mesmo, quanto tem? Mais 10. Então tá bom, são 20. Dos 20, você se importa com a opinião dos 20 mesmo? Aí já cai assim, 10. Aí eu pego os nomes. Faz esse exercício em casa. Lista os 10. Aí eu falo assim, quem é a 10ª opinião que menos te importa? A pessoa fala, fulano. E a 9ª? E a 8ª? E a 7ª? E a 6ª? E a 5ª? E a 4ª?
Aí até a quinta, todo mundo enumera fácil. Da quinta pra baixo tem a dificuldade, mas a quinta ainda vai. A quarta ainda vai. A terceira, a segunda e a primeira dá a travada. Eu falo, não quero brigar com você pela terceira e a segunda e a primeira. Corta, tira essas três opiniões te importam. Mas e os 100? E os outros 97? O que você vai fazer com os outros 97? Realmente importa? Porque a gente generaliza que a gente se importa com a opinião dos outros, mas na verdade a gente se importa com a opinião de pai, mãe, marido, mulher. Essas opiniões que importam. E olha que vai no malo ou malo. Quando você falou, eu lembro muito que pra mim, pra sair da medicina, abrir podcast, começar a dar palestra, começar a dar mentoria, eu tive que ouvir zero. Se eu fosse ouvir meu pai, minha mãe e minha esposa, nem aqui eu tava. E aí você vai olhar e vai falar assim, mas mesmo assim, esses 3, se tudo der errado, eles vão cobrar um pouquinho, mas na hora que ver que você tá mal, eles vão falar, vem cá, negão. Vem cá. O que eu posso fazer pra te ajudar? Mas vamos entrar em outra seara, quer dizer, continuando essa, mas olhando por outra perspectiva. Quando a pessoa quer mudar, e aí posso dar um exemplo meu. Uma coisa é você estar na medicina, já estava tudo traçado, tudo bonitinho. E eu venho mudar. Quando eu começo a fazer palestra, dar mentoria, essas coisas. Começa amigos, que aí, pronto, a primeira não querer nem ouvir, não tô nem aí. Aí você vai ouvir sua mãe e seu pai. Mas aí você vai ter que falar pro sua mãe e seu pai, falar assim, continuo dizendo que é isso que eu quero. Quando tem resultado, quando entra o din-din, plim, plim, muda. Porra. Aí o amigo que falou que não dava certo te manda um WhatsApp. Eu posso falar de maneira categórica, eu não tenho vergonha nenhuma, já falei isso outras vezes. Cara, quando eu saí, eu tinha um emprego dos sonhos pra todos os meus amigos. E eu tinha muitos amigos. Quando eu decidi sair, os caras me mandaram um coach da depressão. Virou coach. Olha a merda que você vai fazer. Aí pode falar isso? Desculpa, escapou. Escapou de mim, perdão. Olha o que você vai fazer. Me mandaram print de coach da depressão e o caramba. Você vai virar coach. Pô, não vai fazer. Nananana. Cara, passou o primeiro ano, ninguém falou comigo. Saí do grupo dos amigos, falei, cara, só tá me atrasando. Saí do grupo, cortei. Ninguém me mandou mensagem pra saber se eu tava vivo. Segundo ano, tem um churrasco anual dos amigos. Segundo ano, um já me mandou. Ô, vai vir pro churrasco? Falei, puta, cara, não dá. Ano passado, vai vir pro churrasco? Vou. Me botaram no grupo de volta, caramba, mas eu sempre te admirei, achei o máximo, você tá indo muito bem, você tá isso, você tá aquilo. Eu falei, é? Sério? Sério que você pensa isso agora? E agora todos, invariável, todos me pedem conselho. Por quê? Porque tá todo mundo no emprego ruim, infeliz, e hoje admiram o meu resultado e a minha coragem. Ou seja, todo mundo que te atira a pedra quando você decide, aplaude teu resultado. Então você não pode pautar sua mudança ou não pelo aplauso. Porque quando você tiver resultado, todo mundo vai te aplaudir. Todo mundo vai estender o tapete vermelho e falar, eu sempre acreditei em você. Aqui, velho. Acreditou? Olha só. Tem aqui no nosso estúdio, vocês estão vendo, tem uma doutora que eu lembro que muito quando eu vim pro digital, ela sempre estava da minha turma, sempre foi uma grande amiga. E a gente estava conversando quando ela queria mudar também, quando ela veio pro digital. E eu falava muito pra dar cara. E aí eu lembro que uma vez a gente conversando, eu falei assim, sabe por que eu não me importo? O dia que eu saí de um concurso público que eu entreguei, que todo mundo achava que eu Onde já se viu? era doido, ninguém me ligou, ninguém pagou uma conta de luz, ninguém pagou uma conta de água, ninguém perguntou se o cartão estava em dia, se eu estava precisando de alguma coisa. Então, assim, se você pensar, quando você falou esse exercício, se você for resumir, as 3 pessoas para mim, que seriam meu pai, minha mãe e minha esposa, o que eu me botasse a fazer, se eu quero fazer, eles gostando ou não gostando, eles vão Eles falar, vão te apoiar. vão Eles apoiar. vão te apoiar, eles não vão E te se largar. tudo der errado, Eles vão estar lá acolher também. de novo. Então, todas as outras, não importa. Quando eu penso na opinião do outro, é isso. A opinião de quem realmente importa pode até ser contrária. Aham.
E a pessoa vai até, sabe, dar uma espizinhadinha ali, 5 minutos, falando, pô, falei que não era pra você fazer, mas vem cá. A hora que vê que você tá mal, vai falar, te acolhe. Quem realmente poderia te julgar, e a opinião que importa, cara, se der tudo errado, vai te acolher. E você tá preocupado com o Zezinho da padaria, que vai passar e falar, ah, blogueiro! Aí você olha e fala, cara, sabe quem critica? Quem não faz. Cara, essa máxima, o digital me ensinou também. Sabe quem te critica? Quem tá fazendo menos. Quem tá fazendo igual ou mais que você vai olhar e falar, caraca, Jeff, que massa que você tá fazendo, velho. Caraca, o que você tá fazendo? Agora não, aquele mano, que não tá fazendo nada vai falar, pô. Eu lembrei, sabe, de uma coisa? Eu tenho um amigo que ele fez um vídeo, fez um vídeo e mandou pra mim e pra um outro. E aí ele mandou perguntando assim, cara, o que você acha? E aí deu um tempo, eu mandei, vi o vídeo e falei assim, cara, tá massa. Aí ele falou assim, pô, cara, mas você tá sendo verdadeiro? Tá sendo sincero? Aí eu falei assim, tô. Aí ele falou, não, mas eu mandei pro fulano, e o fulano, cara, botou defeito nisso. Aí eu comecei a rir. Aí ele falou, o que foi? Eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero comparar o seu vídeo com o vídeo que eu faço hoje. Não compare o que você tá fazendo. Eu tô 3, 4 anos fazendo isso. Então assim, primeiro, você tá fazendo. Você movimentou. E o cara que tá reclamando de ti é o cara que não faz. Então assim, quem tá fazendo, é exatamente o que você tá falando, quem tá fazendo, que vê alguém fazer, cara, em nenhum momento vai ficar botando defeito. E outra coisa, a hora que a pessoa for fazer, botar o defeito vai ser na parte positiva. Fala, senta aqui, cara, você melhora isso, você melhora a imagem, você melhora a luz. Tá vendo isso Olha a aqui, sua ó? dicção, Se você pode fizer o ser gancho, melhor. vai ficar bom. Se você puxar no final, vai ficar isso. Vai dar uma Um crítica. call to action no final do teu vídeo, começa com uma pergunta pra... Você tá entendendo? Então, assim, não é que a pessoa vai chegar e vai dizer, tá um lixo o teu vídeo, tá isso. Não, cara, as pessoas que estão fazendo, elas têm essa Sabem que é preocupação. assim. E sabem a dificuldade Sabem que é já assim, fizeram. sabe que o começo é difícil, sabe que o começo é complexo, sabe? Cara, tô aqui. Olhei a hora que saiu, eu tava conversando com o Harry, ele olhou e falou assim, cara, o que você precisar eu te ajudo. Sabe quando você olha e você fala assim, caraca, velho, o cara produziu o flow. Você precisa... Não, cara, eu nem sei por onde começar. Aí eu falei, pensei nisso. Ele falou, caraca, massa, começa. Quando começa, porque é isso, começa ruim e depois melhora. Mas começa. Ô, Thiago, tem uma outra coisa que eu e você a gente tem muita sorte e que nem todo mundo tem. Quando você vai no caminho, as suas escolhas você tem que dividir com alguém. Cara, como é que foi essa divisão? Porque eu sei, e aí eu quero que você traga, porque assim, a pessoa que tá do seu lado tem que ser a pessoa que vai fechar com você, mesmo não concordando, tá? Mesmo não concordando. Cara, eu sou suspeito. Eu vou falar de duas pessoas diferentes porque são contextos diferentes. Primeira, minha patroa. Minha senhora, sem ela, sou nada. Desde o primeiro dia em que eu falei, cara, eu tô infeliz. Ela olhou e falou, o que a gente precisa fazer? E se eu ficar falando disso eu vou chorar, porque eu falo dela, eu choro. Então ela já sabe. Ela olhou e falou assim, eu falei assim, cara, a gente precisa cortar 50% do nosso orçamento. A gente precisa ter uma reserva de emergência. Ela falou, mas reserva de emergência eu tenho. Eu falei, não, tem que ter uma que a gente pode queimar. Então eu quero dobrar a reserva de emergência pra eu queimar metade. Se não der certo. E eu quero que você me apoie pra me dar a liberdade de queimar metade do que nós vamos juntar. Ela falou, agora. A gente voltou pra São Paulo, pegou a planilha de custo. Ela falou, corto aqui, corto aqui, corto aqui. Jantar acabou, vinho acabou, não sei o que acabou. A gente ia viajar, não vai mais. Cara, cortou tudo. E ela é o meu fechamento desde então. E o segundo, essa é minha mulher. Que assim, é bizarro. Segundo, cara, eu tive um mentor. Não dá pra falar que não pode ter alguém que te mostrou o caminho. Porque senão, cara, você vai dar muita cabeçada. Você vai dar muita cabeçada. Ter alguém que trilhou o caminho que você quer trilhar, não é que acelera. Não é que encurta, perdão. Não vai ter menos distância. São 10 quilômetros. 10 quilômetros são 10 quilômetros. Se você percorre 10 quilômetros em 3 horas ou 10 quilômetros em 3 minutos, são 10 quilômetros ainda assim. Às vezes você tem um cara que fala, cara, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. Você vai fazer que você faça os mesmos 10 quilômetros em 3 minutos. E eu tive essa pessoa também.
que olhou e falou assim, Thiago, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, isso aqui vai por esse caminho, isso aqui vai por outro caminho. Então, quando eu falo quando eu falo do mentor, cara, teve um papel animal, e minha esposa era a hora que, em alguns momentos, você realmente questiona, porque o resultado não vem, porque as pessoas olham, e aí é a hora que você tem que ir e fala, e aí? Ela fala, cara, vamos continuar. Continua. Eu acredito em você. Tem que ter alguém que fala, eu acredito em você. Precisa ter. Ah, mas eu não tenho em casa. Cara, acha alguém, vai ter. Vai para um ambiente, entra no ambiente de empreendedorismo. Só não vai nessa galera que promete que você vai ficar milionário com celular e internet. Pelo amor de Deus. Você tava falando, eu tava lembrando muito sobre isso, sobre a guinada que eu vim para o digital, sobre o olhar das pessoas e a minha esposa no começo, eu já contei isso várias vezes, que ela teve que ir no psicólogo falar assim, olha só, eu casei com uma pessoa que me prometeu uma coisa, agora você tá fazendo outra. Só me dá uma tranquilidade, deixa eu só conversar aqui com o meu psicólogo para eu saber, porque assim, são pessoas diferentes até então. Mas eu vejo que a pessoa que está do seu lado, por mais que, no seu caso, a Aline já fechou direto. Fechou. Você tá entendendo? A minha esposa, logo no começo, eu até falava que hoje em dia, quando deu certo, falava assim, ó, o dia que chamarem no Faustão, no arquivo confidencial, que você falar pra mim, falar lá, eu sempre acredito, eu falei assim, mentira. Mentira, que no começo você brigava comigo. Mas assim, você entende que ela conseguia, por isso que eu tô dizendo a sorte da gente, por mais que ela não entenda e não goste, Comprou. ela falava assim, Ela vai. comprou. Assim, não importa, cara, É isso que você quer? Faz. é isso. Isso que vai te fazer feliz? Minha mulher sempre falava isso. Se você fizer isso, você vai ser feliz? Aí eu falava pra ela, eu não sei. Esse é pior. Mas eu preciso fazer alguma coisa. O que eu estou fazendo não me faz feliz. Ela falou, então vamos. Então vamos. Mas aí foi muito engraçado. Porque eu tinha decidido já, assessor. Eu vou pra uma imersão, volto e falo, não é mais assessor, cara. Ela falou, o que é? Eu falei, palestrante. Ela, hã? Você? Palestrante? Thiago, acorda. Eu falei, é isso, cara. E ela, por quê? Eu falei, cara, porque aconteceu isso, porque aconteceu isso. Ela virou e falou, mas eu nem conheço esse marido tagarela. Conheço, depois que você bebe. Você toma uma, aí você fica tagarelão, mas normalmente você não é esse cara. Eu falei, cara, é isso aqui que eu quero. Ela falou, é isso aí que você quer? Você tem certeza? Porque ela falou isso também. Ela falou, eu casei com o cara de exatas, que tinha um sonho de virar tal coisa. Você virou. Agora a gente tá abdicando desse sonho. Você tá me falando que você tem um novo sonho. Só me garante que é isso que você realmente quer. Que daqui 2 anos você não vai falar que é outro sonho. Então não me põe numa barca furada. Eu falei, não, é isso aqui que nós vamos fazer pro resto da vida. Você vai trabalhar comigo, você vai largar tudo que você tá fazendo, a gente vai trabalhar junto, nós vamos crescer juntos. E aí, puta, a gente é o exemplo de casal que trabalha junto, cara. Não, o que eu tive muita sorte é exatamente isso. A minha esposa não concordo com nada, Mas vai. mas vai. É isso. E eu lembro que a primeira vez que eu precisei fazer a primeira mentoria, e eu falei pra ela, falei assim, olha, tudo que eu sei de medicina, eu fiz até aqui. Eu não tenho mais ideias para consultório, do que fazer. Descobri que tem uma mulher que faz essa assessoria e tal, a Marina, do Health and Business. E aí ela falou, o que você acha? Aí eu perguntei pra ela, o que você acha? Ela olhou pra mim e ela falou assim, eu acho que você não vai ficar feliz e não vai parar de encher o meu saco até o dia que você for lá pra São Paulo, que você sentar e essa mulher te ensinar. Vambora. Vai logo. Bom. Vai logo, resolve logo. Não, mas é exatamente isso. E o que você falou sobre mentoria, até as pessoas, quem não sabe, eu fiz mentoria com você, eu tava no começo do ano, no começo de 2024, tava perdido. E aí vai, conexões, amizades, até, pum, Thiago. E é exatamente o que você falou. Imagina que no Conecta Med a gente teve que 2 meses? Entre a ideia e a execução. realização foi 2,5. Foram 2 meses, 2 meses e meio. 2,5. Então, assim, foram 2 meses e meio. Continuou sendo 2 meses e meio. Foi difícil. A Foi única intenso. diferença é que, assim, eu nunca tenho medo de nada. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Você tá entendendo? Mas eu não tenho Você medo. não tem mesmo. Não tem mesmo. Coloca uma ênfase aí na sua comunicação. Não tem mesmo. E aí, você só falou assim, bora que eu tô junto.
E acabou. Então, assim, as coisas que foram trilhando, as coisas que foram podando, às vezes a energia que eu poderia ter gasto com coisas desnecessárias foi que você falou assim: isso aqui não precisa, isso aqui não precisa, vai por aqui e fecha desse jeito. Você tá entendendo? Então, assim, eu acho que as pessoas não entendem, e aí, infelizmente, a história do coaching, mentor, hoje em dia foi muito desgastada, a forma que foi feita aqui no Brasil, porque lá fora você tem um respeito, é exatamente essa, é a pessoa que já passou por onde você está querendo ir, e ela só vai te dar uma trilha, vai doer, dói menos. Eu acho que, assim, pensando, por exemplo, se pegar você como exemplo, cara, a única coisa que eu fiz foi tirar as distrações. No nosso processo, a única coisa que eu fiz, Jeff, isso não, isso não, isso não. É isso aqui que você quer? Então isso não, isso não, isso não, isso não. E você fala, mas eu tive uma ideia. Fala, não, 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 Jeff, esquece. Essa não. Ah, não, isso não. É isso aqui. Cara, fica muito simples. Quando a gente olha e fala, caramba, é só isso. Era só isso. Era só o ConectaMed que a gente tinha que fazer? Era. Ou fez o ConectaMed, tudo de lá pra cá veio se desdobrando. Mas do contrário, cara, o mundo oferece muita distração. Não, e eu tava lembrando que, na realidade, a minha primeira mentora era minha esposa. E quando. Porque assim, a gente veio para uma outra área. Até de repente tá aí, olha, eu vou levar isso para terapia. Se essa área não foi essa. Porque todo momento que eu tinha uma distração, vamos dizer, me chamaram, me convidaram para vir para ser diretor da faculdade de medicina. Eu chego em casa, embriagado, aquela coisa do o ego. O ego. Cali, isso. E sempre que a gente tem essas conversas, sempre é sentar tomando um vinho e tal, ouvindo uma música. E ela falou assim, mas isso te ajuda no consultório ou te atrapalha, te distrai? Vai somar ou vai... Falei, vai diminuir, porque eu vou ter que dividir. Ela falou, então tá bom, você já sabe a resposta. E isso, cara, eu achava muito massa, porque todas as vezes que eu ia pra Ela vem ela, desconstruindo. eu perguntava uma coisa, ela só falava assim, mas isso aí vai melhorar o seu consultório ou vai piorar? Vai piorar. E ela não falava mais nada, ela só perguntava. E eu falei, cara, olha que baliza. A Aline tem uma frase. Eu vou falar, ela vai falar. Ela olhou e falou assim: Thiago, você tem a mania idiota de pagar pra alguém dizer o que eu te digo de graça. Tudo que você paga, aí você volta e fala, mas o cara falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ué, mas eu já falei isso. Ela falou, você paga pra ouvir dos outros que eu te digo de graça. E eu falo, puta, se você for parar e refletir em vários momentos, é verdade. Em vários momentos. Tiagão, agora tem uma última coisa que eu queria perguntar pra você, é o seguinte. Qual a habilidade que a gente pode ter, cara, pra vencer o nosso maior oponente, que é a nossa própria mente, cara? Como trabalhar isso? Putz, sem filosofar ou filosofando? Não, vamos filosofar. Pode filosofar, por favor. Existe uma máxima que diz que quem olha pra fora e enxerga quem olha pra dentro desperta. Qual é a habilidade? Se eu pudesse dar uma habilidade pra qualquer pessoa, se conhece. Tudo parte da premissa que você se conhece, porque você se liberta de necessidades que não te agregam em absolutamente nada. Nada. Ai, a opinião do outro não me importa. Ai, o que o outro acha não me importa. É o que eu quero. É o que eu desejo. Porque a partir do momento em que... Porque a gente tem um mandamento bíblico que ele é levemente distorcido. Então, o primeiro mandamento fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É esse. E aí uns falam que é o primeiro, uns falam que é o primeiro e o segundo, depende. A gente esquece do final da frase. Que a gente deveria amar ao próximo como a nós mesmos. Aí você substitui o verbo. Não é amar, é cuidar. Cuida do próximo do jeito que você cuida de você. Olha pro próximo do jeito que você olha pra você. Zele pelo próximo do jeito que você zela por você. Só que a gente tá imerso numa sociedade onde a gente só quer a gente foi ensinado que tem que amar o próximo, que tem que cuidar do próximo. Tudo é pro próximo, pro próximo, pro próximo, pro próximo. A hora que eu faço isso, Jeff, eu me perco de mim.
E quando eu me perco de mim, cara, é muito difícil voltar ou fazer qualquer outra coisa. Então a primeira habilidade que a pessoa deveria desenvolver é olhar para ela com o mesmo carinho e com o mesmo amor que ela olha para as pessoas que ela ama. Se ela fizer isso, todo o resto se encaixa. Bom, depois de toda essa Depois disso aqui, filosofia, né? se eu falar qualquer coisa de agora em diante, eu corro um sério Acabou. risco de terminar mal. Não, já vamos terminar logo. Pessoal, acabou. Tchau, beijo. Turma, olha só, gratidão muita, cara. Eu ganhei você como amigo e assim, um respeito muito grande, porque a sua história é uma história belíssima de vida e é exatamente isso. É atrás, não é nem propósito, é exatamente o que você falou. Você não foi atrás de um propósito. Você entendeu que você faz o seu propósito. Eu queria uma vida melhor. Do que você queria. E que as pessoas precisam muito se conhecer. E o se conhecer é exatamente isso. Aprender a dizer não para os outros, para você dizer sim para você e ser mais feliz. Pessoal, pra gente não perder esse gancho, ó. Beijo, até o próximo Jeff Podcast. Um beijo.